Pessoal, bom dia. Vou falar uns 3 bom dias aqui, ó. Pessoal, bom dia. Vão abaixando agora, o coração sereno. Mais um pouquinho. Bom dia, gente. Muito bom, né? Essa alegria de estar aqui com todos vocês, né? Hoje a casa tem um momento bem especial. A Casa Viana comemora 6 anos de existência, né? E é tão bom quando a gente tem essa casa cheia desse jeito, porque aquece o nosso coração e a gente também sabe que está fazendo a coisa certa, no lugar certo, com as pessoas certas, né? Então a gente agradece de coração a todos vocês que puderam vir até aqui, tá bom? 6 anos não é pouca coisa, né? E acho que muitos de vocês participaram aqui até antes desse tempo, durante, né? Então é muito bacana a gente estar aqui. Tem muita coisa nova para a gente celebrar, muita novidade, mas também para compartilhar com todos vocês, tá bom? Só que antes da gente começar algumas aberturas, eu queria passar a palavra para o pessoal. Vou fazer a palavra depois da oração. Eu queria passar a palavrinha para o pessoal que nos apoia super, que é a USE e a União, porque sem eles a gente não estaria aqui hoje do jeitinho que está, né? Então acho que começar com as palavras primeiro da Ana Cristina, representando a USE. Ana, se você puder vir aqui até nós. A gente vai dividir o microfone, tá bom? Bom dia a todos. Bom dia. Hoje eu estou aqui representando a Marina, que é presidente da USE. Nós temos a Luciana e o Adilson também, que fazem parte da diretoria, que estão aí. A Marina não pôde vir porque está tendo a Flipira lá no Engenho Central, aquela feira literária, e a livraria da USE foi convidada a participar. Então ela está lá no Engenho, e eu depois vou para lá. E também venho representando aqui a Glória, que está presidente do Fora da Caridade da Nossa Salvação, que também não pôde estar aqui. Então, nós temos algumas coisinhas a colocar rápido, senão a gente pega a palestra da Andréia. Parabenizar o Viana pelos 6 anos de atividade. Parabenizar a União Espírita, que teve essa iniciativa de abrir um braço aqui no bairro, nesse local da cidade, para também as pessoas poderem participar e estudar a doutrina espírita. Então, parabenizar vocês pelo trabalho que a gente sabe que vocês fazem, social, estudo, né, com a evangelização, que é muito importante nesse sentido. E eu não poderia deixar de falar desta data, 19 de outubro, porque se a minha mãe estivesse encarnada, hoje ela estaria fazendo 95 anos. Então ela faz aniversário junto com o Viana. Tem pessoas aqui que conheceram a minha mãe, eu sou filha da Zildeia, né? Minha mãe trabalhou muito tempo lá na União, então com certeza, né, eu não sou vidente, né, não sou médium vidente, ela pode estar por aqui, mas eu não a vejo, certo? Mas, então, que todos nós, né, nesse instante, possamos aqui agradecer a Deus por esse trabalho, a espiritualidade aqui presente, e que o grupo do Viana, né, continue aí firme e forte, fazendo esse trabalho dentro da doutrina espírita, seguindo os passos de Jesus. Então, um abraço a todos aqui e parabéns à casa por mais um aniversário. A gente agradece as palavras, viu, Ana? E a gente sabe que a trajetória é difícil, mas quando ela é bem feita, ela é duradoura, né? Vou passar agora para a Helena. Não menos importante, também temos um grande apoio da União. A Helena vai falar conosco algumas palavrinhas, tá bom? Obrigada, Silvia. Bom dia a todos. Também estou aqui, feliz de estar aqui, representando a União Espírita, que foi quem lançou a semente dessa casa aqui, tão amorável, que nos reúne
todas as semanas, já faz 6 anos, né, num trabalho que só aumenta, que se consolida. O movimento espírita se expande, mas muitas casas abrem e nem todas permanecem firmes e sempre no sentido de ampliação. Então é uma felicidade muito grande poder celebrar com todos, inclusive com aqueles que começaram esse movimento aqui na casa, né? E continuarmos trabalhando em todos os segmentos, né? De aprendizado, de acolhimento, de ter ouvidos e braços para poder abraçar todos aqueles que vêm aqui nos procurar, não é? Então, a turma está de parabéns, a casa está de parabéns, que continue um trabalho amplo como esse que está aqui. O certo seria, eu vou dizer porque pediu para mim passar o recado, o nosso presidente, Boanerges Tavares, ele viria aqui para fazer essa abertura, mas ele está trabalhando em Campinas e por isso não está presente, mas eu sou mais ou menos a sombra dele, então por isso que sou eu que estou aqui, tá bom? Que tenhamos uma bela manhã com boas mensagens, com a Andréia bem inspirada, como sempre está, e que seja um dia feliz para todos nós. Obrigado, viu, Helena? Só agora que a gente está mais tranquilo, eu vou fazer a prece de abertura, tá bom? Vou pedir para todo mundo fechar os olhos e a partir desse instante, vamos apenas agradecer a Deus, a Jesus, aos amigos e irmãos espirituais, que sabemos que também tiveram um trabalho intenso ao longo dessa semana, para deixar esse ambiente acolhedor, próspero, para nos receber, e que possamos aproveitar ao máximo essa manhã, e que possamos também retribuir com um pouco daquilo que nos for dado, de acordo com o nosso merecimento. Que tenhamos muita força, muita fé, muita coragem e disciplina para seguir adiante, pois sabemos que a jornada terrena não é fácil, tampouco ela passa a ser desafiadora, mas com base nos estudos e realmente na disciplina e com o coração cheio de luz, de paz e de harmonia, conseguimos mudar o nosso entorno, auxiliar as pessoas à nossa volta e caminharmos juntos rumo à nossa evolução moral e espiritual. Que esse domingo, como todos os outros que estamos tendo, sejam domingos de ressignificação, de aprendizado e de troca constante. E que essa benevolência e energia sejam suficientes para nos deixar conectados ao longo da semana, para buscarmos sempre fazer o bem, mesmo sem saber a quem. E que mesmo diante da maior dificuldade, tenhamos clareza, paciência e sejamos gratos, pois nada em nossa vida é por acaso, e muitos temos a aprender com tudo que nos é colocado e também com as pessoas que estão ao nosso lado. Muito obrigado e que esse domingo seja abençoado com muita luz e palavras inspiradoras. Assim seja. Pessoal, agora eu vou passar alguns recadinhos bacanas e algumas novidades. Isso, só que em forma de vídeo, tá bom? A gente vai soltar o vídeo aqui para vocês conhecerem um pouquinho do que a gente vem fazendo, e aí depois eu complemento algumas informações, tá bom? Bem-vindos ao 6º aniversário do Grupo Espírita Manuel Viana de Carvalho. Hoje celebramos a fé, o trabalho e a fraternidade. Homenagem a Manuel Viana de Carvalho. Nosso trabalho tem inspiração em grandes exemplos.
E é com profundo carinho e respeito que levamos o nome de Manuel Viana de Carvalho, um espírito dedicado ao bem, à justiça e à fé, oficial do Exército Brasileiro. Ele foi também um trabalhador incansável da doutrina espírita, colaborando com a unificação do movimento e a divulgação da luz do Evangelho. Discípulo da verdade e da caridade, Viana de Carvalho deixou um legado que atravessa o tempo, nos ensinando que o serviço ao próximo é o caminho mais seguro para a verdadeira elevação. É nesse espírito que seguimos unidos no ideal de amor e de trabalho. Evangelização infantil. Através da evangelização, semeamos paz e amor, oferecendo experiências de aprendizado e reflexão que iluminam o coração e fortalecem os valores da vida. Estudos da doutrina. Nos encontros de estudo, fortalecemos nosso entendimento da doutrina espírita, iluminando mentes e corações para a vivência do Evangelho. Cestas básicas. Com amor e dedicação, preparamos cestas básicas que chegam aos lares das famílias mais necessitadas, levando não apenas alimento, mas também esperança e aconchego aos corações. Laços fraternos. Nosso aniversário também é um momento de união, de compartilhar e fortalecer os laços fraternos. Bazar. O bazar é um gesto de amor que une corações em prol do bem e transforma pequenas ações em auxílio para quem mais precisa. Projeto Luz e Vida, oficina de artesanato. Na oficina, cada gesto de criação é um convite para unir mãos, mente e espírito. Ao trabalhar com carinho e atenção, fortalecemos nossa fé, cultivamos a paz interior e semeamos luz no coração de quem nos cerca. Nossa evolução com amor. Graças ao trabalho de todos, esse espaço se tornou um lugar de acolhimento e hoje a chama do amor e da dedicação é mantida por aqueles que servem com alegria. A seguir, vamos ouvir algumas dessas vozes que fazem de nossa casa um lar de fraternidade. Depoimentos. Por trás de cada gesto de carinho existe uma história. Esses depoimentos mostram o quanto o trabalho aqui transforma vidas. Meu nome é Elizabeth Paulino Bernardes, eu sou moradora aqui do bairro e fiquei muito feliz quando eu soube que ia ser inaugurado um grupo espírita, o Manuel Viana de Carvalho, aqui no bairro. Eu fiquei sabendo desse grupo através do seu Luiz Delábio, que era presidente da União Espírita de Piracicaba na época. Quando eu fui na inauguração, gostei muito do local, gostei muito das pessoas,
esse grupo maravilhoso de trabalho, colaboradores que amam e fazem tudo com amor. Então, desejo muitas felicidades para todos os colaboradores. Parabéns para esse grupo que faz do Manuel Viana de Carvalho um grupo espírita acolhedor, um grupo espírita que faz as coisas com carinho, recebe as pessoas com carinho. O meu, muito obrigada. E sempre que posso, vou estar colaborando com esse grupo especial, mais conhecido como a Família Viana. Beijos, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Olá, sou Silvana. Moro aqui na região há bastante tempo, mas não conhecia o Grupo Viana. Frequentava fora da caridade. Até que um dia, uma amiga que viria dar palestra aqui no Viana me convidou para conhecê-lo. Logo que eu cheguei, senti uma conexão imediata, como se já conhecesse o lugar e alguma das pessoas. Foi algo muito forte, como um reencontro, algo que minha alma buscava já há muito tempo. Aqui eu encontrei acolhimento, amizade, pessoas com o mesmo desejo de fazer o bem. Comecei a frequentar a casa e aos poucos eu fui me aproximando. Hoje tenho a alegria de fazer parte da equipe, o que me deixa muito feliz. Jesus nos disse, onde 2 ou 3 pessoas estiverem reunidas em meu nome, eu estarei com elas. E é exatamente isso que eu sinto no grupo, a presença dele nos guiando sempre. Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, meu nome é Carla, eu conheci o Viana através do Google, meu primeiro contato foi via WhatsApp. Foi me passada todas as atividades da casa e eu vim para conhecer. Eu lembro que foi uma quinta-feira e ia ter grupo de estudos. Chegando aqui eu fui muito bem acolhida e muito bem recebida por todos, e isso é muito gratificante. Hoje sou trabalhadora da casa, sou participante das atividades, eu estou muito feliz por isso, gente, eu só tenho a agradecer. E eu gostaria de parabenizar a casa pelos seus 6 anos. Um abraço a todos e obrigada. Meu nome é Nilza, mudamos para pertinho do Viana em 21. Começamos a frequentar e é um lugar tão bom, que passou a fazer parte do nosso mundo. E quando às vezes não dá para vir, fica um vazio naquele dia, falta alguma coisa. E agora, com o objetivo de ajudar a Andréia e a Vera com as crianças, eu frequento com mais felicidade ainda. E, assim, porque eu adoro ficar com as crianças, aprendo com elas, e para mim as crianças são a melhor parte do mundo. Então é uma satisfação, sabe, essa tarefa. Que me deixa bastante feliz. Para encerrar esta pequena homenagem, gostaríamos de ressaltar que, nesses 6 anos, o Grupo Espírita Manuel Viana de Carvalho tem sido muito mais que um espaço de aprendizado. Tem sido um verdadeiro lar de acolhimento e prática da caridade. Somos gratos a todos que, de alguma forma, fizeram ou fazem parte dessa linda jornada de luz. Que possamos continuar juntos, semeando amor, fé e esperança em cada coração que aqui chega. Muito bom. Pessoal, e para falar também do quanto a gente impacta a vida das pessoas, E falar um pouquinho de números, a gente junto com a União, a gente tem um trabalho da cesta básica, A União nos ajuda com 8 cestas, mas a gente chega até 17, 17 cestas básicas mensais é bastante coisa, E se a gente pensar nessas oficinas de artesanato e todo o trabalho, esses itens são doados pela casa, e a gente acaba doando os itens, vendendo aqui mesmo, justamente para compor essas cestas básicas, compor com kits de higiene pessoal, e também ajudar com manutenções e coisas do dia a dia da casa. Então, inclusive ali fora vocês têm algumas amostrinhas do que a gente vem fazendo, E algo bem bacana também de dizer, que o nosso grupo ele já está há 6 anos, mas nos últimos 2 anos ele tem bastante dedicação em estudar, e o grupo conseguiu e vai
conseguiu fechar o Coen, né? E agora, dentro de novembro, a expectativa é que realmente se iniciem trabalhos mediúnicos, né? Grupos fechados com as pessoas que trabalharam no Coen ou que têm essa formação do Coen, mas vai ser um trabalho feito também toda terça-feira, às 8 horas da noite. E uma outra novidade bacana também, que a casa agora vai se fortalecendo e se sustentando, é o atendimento fraterno. Então, toda terça-feira, às 6 da tarde, um pouquinho antes do trabalho, a gente tem esse atendimento fraterno também. Então, são duas novidades bacanas, que a gente sabe que são a base para uma casa espírita também se fortalecer e começar a trabalhar em prol do seu propósito, né? Então também é bem bacana trazer isso para vocês, tá? E não menos importante, a gente continua com o livro o estudo, né? Com o livro dos Espíritos, continua às quintas-feiras, 7h30 da noite. Então, se a gente verificar do ano passado para cá, bastante evolução, bastante trabalho e bastante dedicação aí de todos os trabalhadores e de todas as pessoas que estão nos ajudando, tá bom? Pessoal, era isso para o momento. Agora eu vou passar a palavra total para a Andréia. E depois a gente vem com algumas continuações, tá bom? Então a gente agradece até o momento e que temos uma ótima palestra. Andréia. Bom dia a todos. Bom dia. Estou procurando uns olhinhos que eu ainda não tinha visto. Achei. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos ampare, que Jesus nos ilumine. Desde já, muito grata por essa oportunidade. Muito grata. Ana Cristina, quando você deu o seu depoimento aqui, me tocou ali, para que eu peça licença também para fazer um depoimento bem curtinho no final. Você vai entender por quê. Obrigada. Então vamos lá, porque nós temos bastante coisa ainda para celebrar. E para o dia de hoje, uma responsabilidade imensa de trazer uma mensagem de celebração do aniversário dessa casa. Eu, assim como Viana de Carvalho fazia, tinha uma estratégia, estudando a vida dele, eu também resolvi seguir os mesmos passos e estudar o que já havia sido feito anteriormente nessas celebrações. E a gente vem tendo um viés de falar mesmo do movimento espírita. Então eu trouxe para a gente refletir hoje o seguinte tema: reflexões espíritas. Olha só, porque assim a gente não corre o risco de errar, né? Porque qualquer coisa que a gente fale dentro da casa espírita vai nos induzir a uma reflexão espírita. Brincadeira. Na verdade, esse título, Reflexões Espíritas, é um dos livros psicografado por Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Manuel Viana de Carvalho, e que nós vamos ver no final dessa pequena apresentação. Eu fiz uma pesquisa bastante profunda e poderíamos falar o dia inteiro. Um seminário, fica aí a dica para um seminário, para depois a gente fazer um seminário sobre o movimento espírita, porque quando a gente começa a estudar, aí que a gente entende alguns ensinamentos de verdade, mas não por conta da interpretação. A interpretação é individual e requer prática, mas por conta de entender o contexto histórico. Então foi isso que eu tentei fazer nessa apresentação. Então, para isso, nós vamos tentar estudar aqui, ou refletir, 3 termos: doutrina espírita, espiritismo, movimento espírita e comportamento espírita. A doutrina dos espíritos, ou doutrina espírita, foi a doutrina codificada por Allan Kardec. Como a maioria daqui dos senhores tem pleno conhecimento, mas eu tenho conhecimento também que algumas pessoas aqui na plateia estão vendo isso pela primeira vez. Então é muito importante que a gente traga essa energia da forma mais pura, da forma histórica. Então a doutrina dos espíritos foi trazida por Kardec, codificada, publicada, impressa em 1857, na primeira edição de O Livro dos Espíritos, reunindo aquela pesquisa que ele fez pelas manifestações tidas então como sobrenaturais, mas que Kardec conseguiu entender que na verdade era um fato natural de um universo paralelo, o universo espiritual.
E Kardec, então, codifica o Espiritismo com a publicação do Livro dos Espíritos em 1857. Não sei se todos sabem disso, mas na sua primeira edição tinha apenas 501 perguntas. E foram feitas na primeira tiragem 1.500 exemplares, que venderam rapidamente em 2 meses. Tamanho interesse, tamanha necessidade desse conhecimento naquele contexto histórico. 3 anos depois, Kardec, então, reunindo o estudo das comunicações, porque trabalhavam com ele vários indivíduos que eram, então, os médiuns, que tinham essa faculdade de ouvir, entender, captar a mensagem dos espíritos desencarnados e traduzir para nós em forma de palavras ou escritas, a tão conhecida psicografia. E nessa segunda edição, então, revista e ampliada por Kardec, nós encontramos as atuais 1.019 perguntas. Para quem quiser, temos livros dos Espíritos e as demais obras ali na nossa biblioteca, e até gratuito para quem quiser levar e começar o seu estudo. 1 ano depois, entretanto, Kardec publica o nosso Guia dos Médiuns, ou o Livro dos Médiuns, porque ele já havia publicado uma pequena cartilha que está na Revista Espírita, de como as pessoas que tinham aquela faculdade deveriam se comportar diante da influência dos espíritos. Mas Kardec viu naquela época que já não era bom ter uma cartilha, só dizer como é que faz, né? O mais importante para o médium é entender que a comunicação com os espíritos, primeiro, ele sempre diz, né? O telefone toca de lá para cá. Então eu não posso ficar evocando os espíritos a meu bel prazer. Mas segundo, que a comunicação tem a ver com sintonia. Então o meu estado espiritual, meu estado magnético, que vem do meu estado moral e vem do meu estado naquele dia, ele vai ser capaz de conectar com os espíritos que estiverem ao meu redor. Sejam eles bons, sejam eles não tão bons. Sejam eles de conteúdo puramente intelectual, sejam eles de conteúdo primariamente moral e elevado, que é a boa nova que nós precisamos seguir. Então Kardec lança isso, um livro, perdão, pois não. Quem tem corona para o aberto da baixaria, o nosso tapete na Aguardemos. Faz parte. Significa casa lotada e que a rua já não está mais comportando. Mas nós vamos ver aqui, eu trouxe um fato histórico interessante, bem interessante, para a gente ver que hoje a nossa perturbação é essa. Mas a doutrina espírita já tentou ser perturbada de outra forma, que foi exatamente, olha que coincidência, não? Foi exatamente aqui quando a gente ia falar dessa perturbação. Pois é, eu adoro coincidências, né? A gente não tem coincidências, nem devemos mistificar as coincidências. Mas também a gente precisa, às vezes, ouvir o que os espíritos estão querendo nos falar. E às vezes eles falam das formas mais sutis. E aqui Kardec cutuca a sociedade no momento, dizendo tem algo mais além dessa matéria. E isso cutuca. Isso cutuca todos os setores. Cutuca toda a sociedade, cutuca os dirigentes religiosos, os dirigentes políticos. E em Obras Póstumas, na segunda parte, Obras Póstumas, para quem não conhece a literatura espírita, foi um livro publicado, obviamente, após o desencarne, né, a morte do corpo de Kardec, com os papiros, com os achados que ele havia escrito, como se fosse um diário. E nessas Obras Póstumas, que é um livro da codificação de Kardec, encontramos na segunda parte, no capítulo 19, um relato de Kardec sobre um diálogo com um grande amigo seu, francês, Maurice Lechâtre, que era um intelectual também da época, que era um historiador,
escritor e editor, e havia estabelecido, nesta época, em Barcelona, na Espanha, uma livraria. Nós temos hoje a ausência de uma querida nossa, presidente da URSS, porque está lá na livraria, em praça pública, falando com muita alegria. Naquela época não era assim. Naquela época não era assim o movimento espírita. Naquela época, a tentativa de levar essa boa nova espírita para um outro país, a Espanha, fez com que esse amigo pedisse a Kardec para que doasse, para que imprimisse 300 livros e levasse para a livraria para que eles pudessem vender na Espanha. E assim foi feito. E todos os trâmites legais foram feitos da exportação, pagos todos os impostos. Acontece que, nesta época, a polícia da livraria, ela competia à autoridade eclesiástica. E quando o bispo tomou ciência da relação dos livros, falando sobre esta comunicação com esses mortos, imediatamente ordenou que fossem queimados em praça pública. Na verdade, o que ele poderia ter feito? Recusado os livros e devolvido para o autor. Mas ele decretou que fosse punido como eram punidos os criminosos da época. Então, a doutrina espírita foi, naquela época, incriminada dessa forma. Por despertar a ira da igreja, que acreditava, então, que a necromancia, que era a suposta arte de adivinhar o futuro por intermédio dos mortos, era considerado um pecado, não era um pecado qualquer, era um pecado mortal. E aí, o que Kardec faz? O seu amigo, ele não liga para ele, nem passa o WhatsApp, né? Ele conversa com Kardec e diz assim, você não acharia melhor que a gente tentasse conseguir com as autoridades que isso fosse revisto? E aí Kardec diz assim, por intuição, não, deixa que se consuma o ato arbitrário. Mas, como Kardec já sabia lidar com os espíritos e estava fazendo a sua pesquisa, Kardec sim evocou o Espírito Verdade e perguntou a ele, isso está escrito em Obras Póstumas. Kardec pergunta, teria a bondade de dizer-me se convirá prosseguir na reclamação para a restituição dessas obras? E o Espírito Verdade responde, por direito podes reclamá-las, e conseguirias que se te fossem restituídas se te dirigisses ao ministro de estrangeiros da França. Olha como a comunicação era fidedigna, era com detalhes. E o Espírito Verdade falava, vai lá falar com fulano especificamente. Mas, ele continua, ao meu parecer, desse auto de fé, resultará maior bem do que o adviria da leitura de alguns volumes. A perda material nada é, a par da repercussão que semelhante fato produzirá em favor da doutrina. A queima dos livros determinará uma grande expansão das ideias espíritas e uma procura intensa das obras dessa doutrina. Olha que interessante. Então, quando a gente se perturba aqui, que alguém está incomodado, é por conta de um despertar, talvez, dessa doutrina maravilhosa. E aí Kardec ainda insiste e diz assim, convirá que eu escreva a respeito um artigo para o próximo número da revista? E a resposta do alto, espera, o alto de fé. E assim Kardec o fez, esperou, aguardou, como bom discípulo, como bom soldado, Kardec era do Cristo. E aí eu trago esse retrato, que é disponível na internet, mas especificamente eu peguei desse site do SEAC de Campinas, Centro Espírita Allan Kardec, que retrata
essa movimentação para a queima dos 300 exemplares. Conta na Revista Espírita que tinham mais de 10 títulos, entre eles Livro dos Espíritos, Revista Espírita, Livro dos Médiuns e outras obras espíritas, e que foram todas queimadas. E Kardec, então, publica em novembro de 1861 sobre o Auto de Fé, conhecido como Auto de Fé de Barcelona, que aconteceu em 9 de outubro. Graças a esse zelo imprudente, nos fala Kardec, todo mundo em Espanha vai ouvir falar do Espiritismo e quererá saber o que é. É tudo o que desejamos. Podem se queimar os livros, mas não se queimam as ideias. As chamas das fogueiras as superexcitam, em lugar de abatê-las. As ideias, aliás, estão no ar, e não há Pirineus bastante altos para detê-las. E aí fica a nossa primeira reflexão. Palavras de Kardec. E quando uma ideia é grande e generosa, ela encontra milhares de peitos prontos para aspirá-las. E Kardec publica na Revista Espírita, com o título O Resto da Idade Média. E assim começa a iniciar o então movimento espírita, que chega primeiro com o tititi, que chega primeiro despertando as notícias, sabe, como se fosse rede social, que você vai ali, né, com o dedinho passando o que está de novidade. Então, o que tinha de novidade nessa época no Brasil? Eu citei apenas 3, que isso está no livro que eu vou mostrar para vocês. Em 1853, em junho, no Jornal do Comércio, no Rio de Janeiro, notícias sobre as tais mesas girantes. Mesas girantes, aqueles fenômenos, né, que deram início aos estudos de Kardec, onde haviam efeitos físicos, né, mesas que de fato giravam e que não eram mistificação, mas sim atuação dos espíritos com auxílio dos médiuns de efeitos físicos. Em julho, um correspondente em Paris, do Diário de Pernambuco, diz que não se pode pôr um pé em um salão sem ver toda a sociedade em torno de uma mesa redonda, tendo cada um o dedo mínimo apoiado no do vizinho e esperando todos em silêncio que a tábua queira voltear. Então imagina, era realmente, eu trouxe isso com as palavras que estão citadas para que a gente entenda, que a gente volte ao contexto. Tamanha a energia, tamanha o movimento espiritual dessa época. Em julho também, no Jornal Cearense, falando também sobre esse movimento, dizendo que as mesas girantes que começaram lá em Hydesville, nos Estados Unidos, realmente foram abraçadas ali pelos franceses para dar essa carta de naturalização, para conseguirmos entender que era um fenômeno natural e não sobrenatural. E aí, então, temos o início do movimento espírita. Se a gente fizer uma busca, nós vamos ter vários autores, vários aspectos, mas eu ressaltei alguns importantes. Em 1860, esse educador, professor francês, Casimir Lyotot, traduziu para a língua portuguesa um artigo também de Kardec, que se intitula Tempos São Chegados, que é reconhecida como a primeira obra impressa no Brasil. Na sequência, e mais famoso, mais conhecido talvez de todos, o jornalista Luiz Olímpio Teles de Menezes, que tem a primeira sessão espírita e, consequentemente, a fundação do primeiro centro espírita, o Grupo Familiar do Espiritismo, em 1865 já. Lembra? Codificação em 57, já estamos em 65 no Brasil. E em 69 nós temos, então, a publicação do primeiro periódico espírita brasileiro, conhecido Eco da Além Túmulo. E é nesse cenário, senhores, que vai nascer, em 10 de dezembro, o nosso querido Manuel Viana de Carvalho. Então ele já vem nesse bloco, e ele já vem com a sua história. E quem nos conta a sua história, este livro é um documentário, que ele é disponível nessa página, e-book espírita. É um documentário mesmo, reunido muitos documentos de um militar também, que tem essa capacidade de
de reunir todos os atos, né, todos os fatos da vida de um militar, e que ele fez isso, esse documentário, porque de fato poucas pessoas conhecem Manuel Viana de Carvalho. Peço licença até para dizer que eu desconhecia a história de Viana de Carvalho quando entrei nessa casa pela primeira vez. E daqui a pouco eu vou contar para vocês. E quando a gente aprofunda cada vez mais, a gente descobre fatos muito, muito peculiares. E que eu tentei trazer, depois dessa imensa pesquisa nesse livro, resumindo em alguns 5 tópicos. Eu não quis trazer aqui quem foi Manuel de Carvalho, o que ele fez, onde ele passou. Não, eu quis trazer algumas particularidades da história dele, para que a gente possa entender, quando a gente fala, frequento Viana, que responsabilidade é essa? Somos ou não somos soldados das novas cruzadas? Isso fica a nossa reflexão. E Edivaldo Pereira Franco, que nos traz a descrição do perfil de Viana de Carvalho. Edivaldo faz isso na comemoração dos 30 anos da Cruzada dos Militares Espíritas. Cruzada dos Militares Espíritas foi fundada em 1944 e em 1974, então, comemorando os 100 anos do desencarne de Manuel Viana de Carvalho, que tem um respeito muito grande dentro da Cruzada dos Militares Espíritas, porque ele é um dos precursores. Muito bem. Divaldo, então, profere na sua palestra. Eu vou pedir licença para ler, porque Divaldo faz um binômio muito importante, porque Divaldo diz que não houve orador como ele. Quem conheceu Divaldo para falar isso, realmente é uma nivelação bem alta. E aqui, vale dizer, não são as palavras realmente que importam. É muito louvável que a gente reconheça a forma como ele fala, assim como Emmanuel, assim como tantos outros. Mas essas palavras, elas só valem a pena ser ressaltadas pelo conteúdo, tanto das palavras, como pela conduta, pelo comportamento da pessoa em questão. No caso, um espírita. Divaldo diz assim, descreve Viana, 70 anos depois de Allan Kardec, assinala a chegada à terra de um herói das cruzadas antigas, de um nauta das terras ensanguentadas de Saladino, de um daqueles que foram defender o túmulo vazio de Jesus. No afã de proteger Jesus, cruzadas ensanguentadas. Ninguém entra, é meu. Não. Ordem, vamos lá. Mata, fere. Mas que agora volta para proclamar a indestrutibilidade do Cristo, que não necessitava de mausoléu, porque a sua mensagem é um poema eterno de imortalidade. E assim que Viana faz a sua iniciação, em 1891, com apenas 17 anos. E Viana sofre, então, além dele ter esse histórico da cruzada, ele sofre um momento sociopolítico em que ele reencarna. E nessa época, os jovens da época sofriam influências de tudo que estava acontecendo na Europa, dos grandes pensadores. Um deles, Joseph Maistre. E Joseph Maistre dizia o seguinte: nada do que é grande começou grande. E aí fica a nossa segunda reflexão. Manuel Viana de Carvalho é pequeno? Quer ser grande? Tem que começar pequeno. Tem que começar com pequenas atitudes. Tem que começar com a nossa atitude. E foi assim que ele fez. Ele não pediu estrutura, ele não pediu para construir casa espírita, não pediu nada. Ele foi lá dentro do núcleo em que ele estava, na escola militar, com 17 anos, chamou seus colegas, vamos estudar esse negócio? Vamos estudar? E fundou o primeiro núcleo de estudos espíritas militar, que certamente influenciou depois a fundação da Cruzada dos Militares Espíritas. E essa é considerada a iniciação de Viana no espiritismo. E aí, nós vamos falar do comportamento desse espírita, nesses
breves momentos, alguns tópicos da sua vida como espírita. Ele era católico e disse que, passando a ser espírita, porque alguns dos padres, né, e dos seus influenciadores, dos seus familiares, que se revoltaram naturalmente daquele momento, ele disse: eu não deixo de ser cristão, passo a exercer ainda mais, com mais conhecimento, a doutrina do Cristo. E assim ele fez durante os seus 35 anos, depois, como jornalista espírita. Em cada lugar onde ele foi, quem sabe como funciona a vida de um militar, ele, a cada algum tempo, 1 ano, 2 anos, ele é transferido. E às vezes ele é transferido de uma forma por mérito ou de outra forma por necessidade. E aonde ele ia, ele não só organizava casas espíritas ou fundava novos núcleos, como ele também deixava tudo registrado e publicado. Então são inúmeros jornais em que ele colaborou nesses 35 anos. Ele colaborou em campanhas de caridade. Ressalto aqui 2 para a gente poder entender quando a gente faz, Silvio. Agora talvez tenha um novo tempero para as cestas, né? Ele foi quem planejou, executou, incentivou as campanhas de Comissão de Assistência aos Necessitados da Federação Espírita do Brasil, as campanhas de visitação e assistência aos presidiários, e não podemos deixar de lado das crianças, que a gente já sabe que Manuel Viana de Carvalho também foi um dos precursores da evangelização espírita, um dos. Foi ele que pediu e fez uma campanha para a criação em todas as sociedades espíritas para instituir o estudo da moral cristã, o início da evangelização infantil. Mas ele não fazia isso assim de qualquer forma. Ele fazia, como um bom militar, com uma estratégia. Só que a estratégia dele não mais uma estratégia militar, não mais uma estratégia daqueles militares do passado de violência, mas uma estratégia missionária. Como, por exemplo, quando ele ia num novo lugar, ele precisava sondar. Primeiro ele fazia uma avaliação. Tem casa espírita? Não tem casa espírita? Precisa disso? Como mais ou menos como foi feito aqui. Então no bairro não tinha um núcleo, agora tem. E assim ele fazia. Ele realizava conferências em todos os setores. Aonde havia uma vaguinha, se fosse independente do credo, e alguém abria a porta, quero saber sobre isso, e ali ia e divulgava a doutrina espírita. Implantação de estudos sistematizados, e aí eu abro um parênteses, porque ele dizia que a necessidade do estudo ela é tão importante, porque a curiosidade sobre o espiritismo ela pode ser muito conveniente, ela pode trazer um conforto, um consolo temporário, mas só nos traz a transformação moral realmente o estudo. O estudo, não que eu tenha que tirar nota 10 e ler, e saber, e memorizar. Entender isso que a gente está refletindo agora. O que são esses espíritos desencarnados que vieram e trouxeram essa mensagem? Para que serve isso? Por que eu preciso ser diferente? E é só esse estudo que nos traz essa reflexão. E, finalmente, fundação e reorganização de núcleos espíritas e promoção de trabalhos assistenciais dentro da sua estratégia missionária. Uma estratégia desafiadora, mas que a gente pode seguir como exemplo aqui para a nossa casa e todas as outras. Aí vem um capítulo um pouco polêmico, porque nesse livro também ele é dito como um polemista, e eu trouxe para todo mundo saber que quando a gente fala de alguém, essa pessoa é uma pessoa. Assim como eu vos falo aqui, assim como todos nós. Então que nós não exaltemos ninguém, não endeusemos ninguém, mas que nós sim reconheçamos as pessoas pela sua capacidade de, como Kardec diz, né, seu esforço de querer ser espírita. E que Manuel Viana de Carvalho vai trazer a mesma ideia. E como ele trazia essa ideia, e dizem, né, por todo esse documentário desse livro, que qualquer plateia, plateia de 600, plateia de 1000, plateia que na época não se podia aplaudir, mas aplaudiam, ele convertia.
Não porque ele tinha poder magnético, mas é porque ele tinha realmente argumento. E porque ele tinha realmente exemplo. E aí, ele é chamado para um interrogatório militar. Pelo seu general. Viu, estamos dizendo aí que você está falando sobre uma doutrina satânica que sequer possui uma definição. E nessa época o interrogatório, ele era one way, né? Uma via só. O superior fala, o que está abaixo obedece e aguarda. E assim ele fez. E ele continuou. E quando o general fez uma pausa, ele pediu para falar. Foi negado. E o general continuou. E ele aguardou. E aí, então, acho que os espíritos cutucaram o general. Essa é a minha interpretação, tá bom? Isso não está no livro. E o general disse assim, defina-me, então, capitão, o que é espiritismo? E aí, assim, ele pôde falar. E ele disse, abre aspas, segundo Kardec, é a ciência que trata da origem da natureza, do destino dos espíritos e das relações que existem entre os mundos espiritual e material. Nossa palestrante. É o espiritismo a religião de todas as ciências, é a ciência de todas as filosofias e é a filosofia de todas as religiões. Porque só o espiritismo pode ajudar a ciência a sair do labirinto em que se encontra por causa do materialismo. E pasmem, senhores, o general, ao invés de puni-lo, que era o que deveria fazer, segundo as normas, ele não lhe dá nenhuma punição. Apenas acha por bem transferi-lo para Curitiba, para não ter nenhum problema com o clero ali local, que precisava desse apoio. Então, ele vai como se fosse deslocado, que nem queimar os livros. Então desloca para Curitiba, onde não tinha doutrina espírita, e é lá que ele começa a semear mais um pouquinho. E aí, trago aqui um parênteses que eu acho que vai servir para todos nós também. Durante a sua trajetória espírita, de comportamento espírita, ele precisou tirar 7 licenças de saúde. Para quem conhece o meio militar, e eu conheço bem, isso realmente não é fácil. E ele conseguiu essas licenças, e mesmo sob licença de saúde, porque ele tinha uma saúde frágil, ele continuou trabalhando incansavelmente, publicando e proferindo palestras quando isso era possível. Na última licença de saúde, acometido pelo beriberi, ele não retoma as atividades e vem a desencarnar. E aí eu trago a sexto fato histórico da vida de Viana, que talvez seja o mais importante nesse momento. Não sei se todos sabem, mas se todos se lembram, é em 1923 que Viana conhece um jovem Francisco Peixoto Lins, que padecia de terrível obsessão. Conta esse livro que, apesar dele ser muito franzino, ele encarava vários homens juntos e os derrubava. E fez isso inúmeras vezes, até que ele entrou num estado de catalepsia e de prostração por 6 meses. E foi aí que chamaram Viana de Carvalho. Será que você pode ajudar? Você que fala desse tal dos espíritos aí? E foi assim que Viana de Carvalho realiza um tratamento espiritual na sua própria casa. Peixotinho, depois, como ficou conhecido, relata que depois que ele recuperou a consciência, que ele via pelas mãos do médium passista, então Viana de Carvalho, saírem fluidos esbranquiçados, luzes intensas. Logo que conseguiu andar, Peixotinho passou a frequentar o Centro Espírita Cearense, por orientação de Viana de Carvalho, para estudar e entender aquela faculdade mediúnica que só ele possuía. Só ele. Iniciando, então, a sua educação mediúnica para, no futuro, transformar-se no mais famoso médium de materializações e efeitos físicos. Quem não conhece, procure conhecer a obra de Peixotinho.
Chico Xavier fez muitos estudos junto com ele e tantos outros. E é então em 13 de outubro que nós temos a descrição do desenlace de Viana de Carvalho, pertinho do 19, não sabemos porquê, né, Ana? Muito bem. E mais uma vez, Divaldo Pereira Franco traz com suas belas palavras essa descrição, dizendo assim: logo depois de ter conquistado a alma aracajuana, o grande lidador enferma. O organismo, alquebrado pela fidelidade à causa, o coração dorido das bofetadas da ingratidão, a alma amargurada pela imensa soledade a que se impôs, as mãos nervosas de escreverem páginas cintilantes que iluminaram a imprensa por quase 90 anos. O grande lidador está exausto. E ele finaliza: a ave divina que cantara na gaiola da carne arrebentou as algemas de cristal e voou na direção do paraíso para então prestar a seu amo e senhor o resultado do seu labor extraordinário. E é assim que Viana de Carvalho passa para o mundo espiritual e continua trabalhando. E envia nada mais, nada menos do que 7 obras pela mediunidade de Divaldo Pereira Franco. Essas foram que a gente conseguiu reunir, não sei se a Márcia Francisco Mourão, que está aqui sentado, o ano passado, trouxe um belo resumo sobre essas obras. Mas também temos um registro da Federação Espírita do Estado do Ceará, de uma publicação que se intitula Palavras de Viana de Carvalho. Então, ele está lá, certamente, colaborando. Lá, cá, aqui, em todos os lugares onde passou. E a gente caminha para o encerramento dessa pequena conversa, dessa pequena reflexão, com um parágrafozinho dessa lição 27 do livro Reflexões Espíritas. Não sei se vocês prestaram atenção, sabe aquele exercício de memória do slide anterior? Se prestaram atenção, um dos livros se intitula Reflexões Espíritas. Eu tenho aqui, depois eu mostro para vocês. Reflexões Espíritas, que se intitula Comportamento Espírita. E por isso que a gente tentou falar sobre movimento espírita, ou melhor, doutrina espírita, movimento espírita e comportamento espírita. Na minha interpretação, essa é minha, esta lição é uma releitura da página O Homem de Bem, que são guias para nós que desejamos ser espíritas, de conduta diária. E aqui ele traz mais pelo seu perfil militar. Você quer ser, então, um seguidor? Então, qual é o comportamento que você deve ter? Então, em determinado momento da mensagem, ele diz assim, Kardec diz que a gente percebe o verdadeiro espírita, né? Pelo esforço que ele faz para dominar as suas más tendências. E ele diz assim, que a gente percebe que a pessoa aderiu, né? Porque eu posso só estar vislumbrado, tá curioso. Mas quando que o espírita adota realmente essa doutrina? É pelo efeito que produz. Então, ele diz assim, quando se percebe que o indivíduo era de caráter rebelde e se torna dócil. Ou é de caráter rebelde, mas você vê que está tentando melhorar. Você vê que aquilo já lhe incomoda. Isso daria uma palestra, né? Então nós vamos passar rapidinho aqui. Agressivo e faz-se gentil. Tirano e modifica-se para compassivo. Avaro e passa a ser generoso. Maledicente. Sai falando mal das outras religiões, gente. Não, já foi isso aí. Agora a gente faz. Faz. A gente para de falar dos outros e a gente faz. Intolerante e passa a ser piedoso. Ah, essa é ótima. Essa aqui eu trouxe para os jovens. Graças a Deus nós temos jovens e crianças aqui
que eu precisei pesquisar isso, tá? Atrabiliário. Alguém sabe? Atra, negro. Bile, bile mesmo. Naquela época achava que todos os problemas estavam na bile. Que o nervoso estava na bile. Então a bile negra que causava as doenças. Então atrabiliário tem várias traduções para isso. Desde nervoso, melancólico, desequilibrado. Hoje a gente pode pegar o diretório, né, médico de transtornos psiquiátricos, eu acho que todos eles se enquadram aqui. Atrabiliário e converte-se em equilibrado. Perturbador, de perturbador para pacificado. Se a gente pudesse ficar com uma reflexão no dia de hoje, talvez seja essa. Quão de nós está deixando de ser perturbador para ser pacificador? E aí a gente chega no fim, muito emocionada, para dizer que quando eu entrei aqui nessa portinha, agora eu peço licença para dar o depoimento pessoal, não sei se todos sabem, eu nasci em berço espírita, mas eu tive uma surpresa muito grande quando eu entrei aqui, e Manuel Viana de Carvalho, falei, quem foi? De cara, né? Eu fui pesquisar. Eu não sabia que ele era um militar espírita. E pasmem vocês, eu sou filha de militar espírita, frequentadora da Cruzada do Militar Espírita, e eu não conhecia. Eu era muito jovem, e a gente entra dentro de uma convicção, a gente entra dentro de algo que vem da nossa família, e para mim era muito bom, então eu não questionava. E aí foi aí que desde que eu entrei aqui, né, há 6 anos atrás, fui convidada para dar uma palestra, e eu estava morando aqui, tinha mudado, morei aqui por acaso, né, do lado, 6 minutos a pé daqui. Eu falei, essa é a casa, eu tenho que vir. E aí quando eu entrei, Manuel Viana de Carvalho, falei, militar espírita, opa, meu pai já tinha desencarnado, e o meu primeiro contato verdadeiro com a doutrina espírita foi exatamente numa palestra de Divaldo Pereira Franco, na Academia Militar das Agulhas Negras, organizada pela Cruzada dos Militares Espíritas, em que Divaldo foi recepcionado pelo meu pai, que então estava ali com aquela função daquele soldadinho naquele momento, de organizar o núcleo daquela cruzada, naquele momento. E como a gente faz com os palestrantes, né? Uns 5 minutinhos antes, a gente tem aquela conversa e eu estava lá. Com 13 anos, fui lá de curiosa. Curiosa não, eu estava junto, né? Como a gente tem vários aqui junto acompanhando. E eu perguntei para Divaldo, o que o senhor vai falar? Assim, porque não tinha tema. Eu perguntei para ele, lembro disso. O que o senhor vai falar? Falar sobre a morte. Divaldo falou para uma criança de 13 anos que ia falar sobre a morte. Eu falei, vai falar sobre a morte. Eu quero ver isso aí. Eu quero ver. E eu fiquei encantada como ele trouxe a primeira noção de vida verdadeira, que é o que a gente achava e que a gente aprende na escola materialista, morte. E foi ali que eu me apeguei a Divaldo. Depois eu aprendi a desapegar de Divaldo e começar a me apegar à doutrina. E agora é que eu estou começando a me apegar verdadeiramente ao estudo da doutrina. E aqui nós temos, então, essa coincidência, né? De eu entrar aqui e não conhecer Viana, e não conhecer a Cruzada. E não bastasse isso, fazendo esse estudo, recentemente conversando com um dos dirigentes da Cruzada dos Militares Espíritas de Campinas, ele me disse assim, você não sabia que eu falei, hoje seria aniversário do meu pai, dia 22 de setembro, Ana, 22 de setembro. Ele, você não sabia? Que é também o dia de Maurício, patrono da Cruzada dos Militares Espíritas? Não sabia. Meu pai foi batizado, na época, pais católicos, em homenagem ao São Maurício, que, na verdade, São Maurício também foi um mártir, e que teve o seu exército dizimado, porque ele não quis participar, se recusou a participar da oferenda aos deuses, porque ele já tinha o seu exército cristão. E aí, como a punição era dizimar, ou seja, desse bando de 100, 600, 1000, a gente tira, sorteia para ser executado. E assim ele foi fazendo. Fez em todo o exército, tirou lá a porcentagem e foram executados. E ele continuou, persistiu,
no seu ideal. E quando o imperador descobriu, resolveu então executar todo mundo. E é assim que ele se torna um mártir, né, um santo da Igreja Católica e um mártir da cruzada dos militares espíritas. E meu pai nem sabia disso quando estava reencarnando, que seus pais deram-lhe o nome de, seu segundo nome, Maurício. Meu pai se chamava Alfredo Maurício. Né? Não estou querendo endeusar meu pai, mas é uma coincidência de que vem traços, de que nós todos somos soldados, vivemos aí nessas épocas, e que por que será que a gente vem aqui e encontra com esses outros soldados aqui, não é? Então eu peço licença hoje para homenagear todas essas personalidades queridas dos nossos familiares, todas as personalidades queridas que trazem o nome para casa, e que não foi Viana que veio aqui e falou, põe o nome na casa, não foi, fomos nós. Então, fica aqui essa reflexão, para que a gente honre esse nome que a gente coloca nessa casa, para que a gente seja realmente verdadeiros soldados de Cristo, não mais aqueles das cruzadas ensanguentadas, não mais aqueles que precisam provar um ponto, mas aqueles que apenas precisam ser os seus verdadeiros instrumentos da sua boa nova. E é assim que essa casa cresce o seu trabalho, agora realiza inúmeras campanhas, que a gente multiplica essas campanhas, Silvio, que a gente multiplica essas campanhas, Durval, que a gente multiplica essas campanhas, Silvana, e todos que eu estou conseguindo ver, porque a emoção realmente me deixa ver muita coisa. Agradecer a todos os outros por terem estado aqui, e que todos nós temos aqui vários representantes de várias casas, então que hoje seja uma congregação, seja um chamado, lembra? Somos todos soldados desse mesmo exército. É isso. Parabéns, Viana de Carvalho, muito obrigada. E todos nós tenhamos um bom domingo. Desculpem pela emoção. É uma responsabilidade estar aqui, né? Você falou muito bem, viu? Fez a lição de casa direitinho. Quanta coisa a gente aprende, né? A gente, no final das contas, eu fiquei com a seguinte reflexão, né? Kardec fez mil perguntas. E a gente tem vergonha de perguntar alguma coisa para alguém. Tipo, o que move a gente é a curiosidade, né? O que move a gente é a disciplina e conhecimento. Então, assim, se ele fez 1000 perguntas, a gente tem muito que aprender, né? A gente é muito pequeno. E como a Andrea falou, a gente começa de pequeno, pequenas, grandes conquistas ao longo do dia vão fazendo uma grande coisa no final da nossa vida, né? Então, obrigado, viu, Andrea? Pessoal, agora a gente tem um momento bem bacana, que é... A gente vai ter que trocar o cenário rapidinho, porque a gente tem um trabalho de evangelização infantil, né? A gente fala muito do trabalho da casa, mas assim, não posso deixar de falar da Andrea, da Neuza, da Vera, de todos os trabalhadores aqui, que também durante a nossa palestra tem o trabalho infantil lá fora, né? Evangelização infantil. Então, só vou pedir um minutinho para a gente se organizar. É bem rapidinho, mas daí a gente começa, tá bom? E lembrando que o nosso passe vai ser aqui no salão aberto, tá bom? Então, para as passistas também, passistas ficarem já se preparando, o passe vai ser coletivo. E no final tem uma surpresinha para todos nós, tá bom? Tira a mesa, deixa a mesa. Eu vou falar o seguinte. Vera, Neuza, por favor, entrem e falem vocês, porque eu já falei bastante. Então, nós fizemos com as crianças a parábola da ovelha perdida. Aí fizemos todo esse trabalhinho e eu vou contar então a parábola. E daí vai ter toda uma encenação com eles, tá? Espero que vocês gostem. Havia um pastor que tinha 100 ovelhas.
Com muito cuidado e bondade, levava suas ovelhas todas as manhãs a lindos campos, onde havia bons pastos para elas, água fresca e limpa. E à tardinha, as levava de volta para o abrigo do curral. Um dia eu vou vencer isso, gente. Um dia eu venço. A água fresca e limpa, e à tardinha as levava de volta para o abrigo do curral, sempre fazendo a contagem para conferir se todas as 100 ovelhas estavam lá. O pastor era muito bom e atencioso, e as ovelhas o seguiam com muita confiança. Um dia, porém, retornando ao abrigo, o pastor contou somente 99 ovelhinhas. Contou novamente e realmente estava faltando uma. Que tristeza! Uma ovelhinha fugiu do rebanho. O que será que a ovelhinha pensou para abandonar seu pastor e suas irmãzinhas? Certamente pensou que, além daqueles pastos onde vivia, havia pastagens melhores e mais ricas. Pobrezinha! Não pensou nos perigos que poderia enfrentar longe do seu pastor. Poderia ser devorada por algum lobo. Ela não pensou nos perigos. Imaginou que seria mais interessante andar sozinha, ser livre, correr pelos campos, solta, sem os cuidados do seu dono e sem a companhia de suas irmãs, e fugiu. Que fez então o bondoso pastor? Deixou as 99 ovelhinhas bem guardadas no abrigo e partiu em busca da ovelha desgarrada. Andou, procurou pelas pastagens, subiu nos montes, foi até o riacho, entrou nas cavernas, subiu numa árvore para tentar enxergar mais longe. Andou durante a noite toda. Quando já estava amanhecendo, encontrou a pobre ovelhinha deitada perto de uma colina, machucada pelos espinhos. Já estava sedenta e sem forças. Como ela estava arrependida do que fizera, ficou muito feliz. Ficou muito feliz quando ouviu o pastor chegando para salvá-la. O pastor então lhe deu água, cuidou dos ferimentos de espinho, acariciou-a, conversou com ela. Depois colocou-a nos braços, acomodou-a bem e voltou feliz, muito feliz com sua ovelhinha. Chegando em casa, chamou seus vizinhos e amigos e disse-lhes: Alegrem-se comigo, meus amigos, porque já achei minha ovelhinha que estava perdida. Assim também diz Jesus no Evangelho: haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que pelo bom comportamento de 99 justos. Este foi o trabalho que fizemos com as crianças, explicando que Jesus é nosso pastor, que cuida de nós e nos ama, mesmo quando saímos do seu caminho. Mas quando fugimos desses caminhos, nós sofremos e nos machucamos. Mas Jesus não desampara ninguém, e quando nos arrependemos, Ele vem nos resgatar. Quando nos arrependemos, acendemos uma luz para Jesus nos encontrar. Agora a Isabela vai mostrar, né, como é que a gente acende essa luz, né, Isabela? Não fazendo... Deixa eu colocar aqui, Isabela, Não fazendo mágoa, não falando mal dos outros, não podendo bater nos outros, não pode mentir, não pode ter orgulho, não pode falar palavrão, não pode ter inveja, não pode fazer birra, não pode ter egoísmo,
E não pode desobedecer aos pais. Vou levar para casa isso aqui tudo. Vai sentando lá. Senta, depois pega o vídeo. Muito legal, né? Muito legal esse momento também, saber que os pequenos trabalhadores e até os mini trabalhadores, eles já estão recebendo, como a Andrea falou do Divaldo, né? Uma pergunta inocente, o que você vai falar? Pode mudar a vida da pessoa, né? Então que a gente também não perca essa essência nossa de pesquisar e ter curiosidade, né? Durval, agora vamos pro passo, é isso? Passou? Pessoal, vamos então agora pedir para os passistas e passistas se ficarem no entorno da sala pra gente e os demais mantermos a vibração, tá bom? Podemos ficar de olhos fechados. E eu vou ficando de olho aqui pela questão do tempo, caso vocês já tenham acabado, assim, à vontade, pode abrir os olhos aos pouquinhos, tá bom? Eu vou começar então com... Você quer falar alguma coisa? Vamos então, serenando os corações, e a partir desse minuto, por alguns instantes, deixar os problemas mundanos do lado de fora, nos conectarmos a Jesus, a Deus, aos irmãos espirituais, que possamos agradecer as bênçãos recebidas, que possamos serenar o coração, aquietar nossa mente, e que essa luz que paira ao nosso entorno nos ilumine, nos aqueça e, de acordo com o nosso merecimento, nos torne melhor, mais confiantes, mais energizados e mais disciplinados para o que tenhamos que vencer ao longo da semana e construir também, dentro do que não foi nos falado, de tijolinho a tijolinho, sermos perseverantes. Mais uma vez agradecemos a Deus, a Jesus, por estarmos com saúde, por estarmos fortes, estabelecidos e conectados a um propósito maior, e que possamos nos organizar para também praticar o Evangelho no lar e nos dedicarmos ao estudo, pois sabemos que essa base é importante, fundamental, para solidificar o que sabemos. Vamos então agradecendo e aos pouquinhos voltando, sentindo nossos pés, nossas mãos. Pouco a pouco abrindo nossos olhos. E com um sentimento de gratidão e de benevolência, que possamos continuar os nossos trabalhos na doutrina. Que assim seja. Pessoal, é muita responsabilidade estar aqui. A gente sabe que essa casa já recebeu vários palestrantes, né? Mas a gente queria agradecer cada um de vocês. A casa
toda a casa, todos os trabalhadores, a gente está com extrema alegria e gratidão a todos vocês por estarem aqui conosco hoje, que tenhamos muito para celebrar nos próximos dias, né? Que a gente possa estar sempre aos domingos reunidos, sempre trazendo palavras, conhecimentos, e que a gente possa crescer juntos, tá bom? Mas não, eu vou chorar. Agora tem uma festinha ali no final pra gente. E só que antes da gente encerrar com a festinha, a gente vai encerrar de forma cantada com Quanta Luz, tá bom? Então a Andréia vem aqui pra frente para encerrar e daqui a gente segue para nossa comemoração, tá bom? Mais uma vez, obrigado a todos, tá bom? Pessoal, a gente teria uma participação especial, foi planejada, programada, mas que por motivos de saúde não pôde estar aqui. Então a gente teria um casal amigo que viria fazer essa parte de música, mas como boa filha de militar de novo, vou falar assim que a gente, não importa quem está aqui, a gente tem que estar preparado. Então nesse momento a gente conversou ali, e o coral, ele parece que ele precisa da primeira notinha, então eu vou dar a primeira notinha e chamar o coral para a gente cantar aqui Quanta Luz. E que esse Quanta Luz, que é quase que um hino na doutrina espírita, que ele realmente reverbere para as pessoas que não puderam estar aqui, e não são poucas, né? Para todos aqueles que agora têm algum familiar que precisa de alguma assistência, seja qual seja, então que receba aí conosco essas vibrações. Vamos de uma forma mais alegre, que agora é para encerrar, né? Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, brilhando em nossa mente. Quanta luz, quando assim parece, alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz. Para você. Isso aí. Pessoal, quem quiser visitar a maquete, deu um trabalho danado. O backstage aqui são garrafinhas que tiveram de água de coco, foram todas bebidas, reaproveitadas. Depois, uma delas é a desgarrada, que é a única que está iluminada. Tá? Porque foi a que realmente se arrependeu. Obrigada, viu? Bora lá, gente. Obrigada. Na sala São Cristóvão, lá na frente. Obrigado a todos. E acabou.